Eu sempre partilho com os irmãos que eu tenho, pelo menos a minha vida, fundamentada em 2 pilares, que são os textos de Romanos 8:28 e 8:32. Primeiro, que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Eu preciso me adequar ao propósito de Deus. E qual o propósito de Deus? Não falo do ponto de vista estético, porque isso é fácil. Mas é cada vez mais nos aproximarmos de Jesus. Esteticamente é fácil se aproximar de Jesus, porque ele era feio. Está lá, Isaías 53. Não havia beleza nem formosura. Então isso é fácil. Agora, nos adequarmos e nos aproximarmos do estilo de Jesus é sempre um desafio. Mas esse é um pilar que eu tenho na minha vida. Às vezes não compreendo, às vezes fico preocupado, somatizo no corpo, passo um período de estresse. Mas entendo que Deus faz com que, ainda que aquilo seja negativo aos meus olhos, aos olhos dos homens, ainda que venham através de agentes satanás que desconheçam a Deus, ou que sejam até da família de Deus, eu entendo que Deus transformará isso em bênção. E o segundo pilar é Romanos 8:32, que é aquele que não poupou seu unigênito, seu único filho, como não nos dará também com ele todas as coisas? Claro que eu necessito. E a gente vai aprendendo com a vida que muita coisa que pensamos que necessitamos, de fato não necessitávamos. Essa é a minha teologia de vida. É importante ter uma teologia de vida. Por isso, quando as coisas estão difíceis, quando as coisas parecem sem solução, eu lembro do que Deus fez por mim. Eu sou filho de um homem que sempre foi para mim referência do trabalho. Nunca vi no meu pai, tempo que convivi, qualquer indisposição para o trabalho. O trabalho para mim não é castigo, o prazer é bênção. Castigo e desespero, para mim, foram os 11 meses que passei desempregado. Esse sim é difícil. Mas Deus sempre cuidou de mim, cuidou de nós. Eu nunca tive nada, não tenho nada. Na nossa casa não temos nada. Ainda que trabalhemos muito, trabalhássemos muito. Na época da construção em especial, foi um desafio muito grande tocar essa obra e trabalhávamos 12, 16 horas por dia, muitas vezes, às vezes quando não se emendava diante de algum problema. Mas tudo que nós temos, tudo, não foi o meu trabalho, nem o nosso trabalho, não é, Fátima? Foi a bênção do Senhor que me deu e nos deu. Esses dias ganhei um livro que é um álbum histórico sobre o Seminário do Norte do Brasil, lá em Recife. E nas páginas que antecedem as imagens históricas do seminário, há um pensamento que diz o seguinte: a história é o reflexo do passado.
o espelho do presente, o guia do futuro. Quem disse isso foi Rocha Martins. Eu fui atrás para saber quem é Rocha Martins, porque a gente vai desenvolvendo o hábito de saber de onde tem, qual é o endereço, né, Gina? Quem disse? Esse era um jornalista, historiador e ativista político português, que foi um escritor muito profícuo na primeira metade do século XX. História é o reflexo do passado. Quando eu olho para a história da minha vida, eu vejo o passado. Não vidas passadas, eu vejo o passado. Vejo o espelho do presente e o que me dará rumo para o futuro. Poderá Deus, porventura, preparar uma mesa no deserto? É a pergunta do Salmo 78, verso 19. Poderá Deus, porventura, preparar uma mesa no deserto? Viver no deserto, viver experiência de deserto, não é fácil. Não é experiência que se pule de alegria. Ah, pastor, eu quero te contar uma benção. Isso acontece às vezes no gabinete, para cada 100 visitas, geralmente vem 2, quero te contar uma benção, pastor. Geralmente, os 98 vem partilhar. O problema é natural. E não há demérito nisso, né? Mas ninguém nunca chegou para mim e disse: olha, pastor, eu quero te contar uma benção. Que benção, pastor? Estou no deserto. Porque eu tenho que ligar para o meu convênio, a minha rede social, e marcar consulta. Vai ver que encontrou a plaquinha, né, irmã? Lembra aquela plaquinha que você leu quando chegou lá de Valença? Aqui tem uma plaquinha, não é? Que diz assim: ei, louquinho, entre aqui, né? É brincadeira. Não fique constrangida, que não é o seu hábito, irmã. Só brinco com quem eu quero bem, tá? Mas o fato é que a experiência do deserto é deserto, gente. É deserto. Às vezes, e outra coisa, entrar no deserto não é uma situação programada. Até com uma crise financeira, você ainda consegue prever que vai acontecer um desemprego, vai acontecer tal coisa. Mas há situações que o mundo cai na nossa cabeça do dia para a noite. Amanhecemos bem e naquele dia o mundo cai. Muitas vezes culpamos a Deus, e Deus começa a ser responsabilizado por aquelas coisas. Mas o fato é que nessas situações difíceis, eu preciso olhar a história da minha vida. Eu preciso ver qual foi a minha caminhada. Eu preciso pensar na minha caminhada. A minha vida não é somente feita de atos presentes. O presente. A minha vida, ela é composta também, ela é desenvolvida a partir de atos que estão no passado. Foi ontem, antes de ontem. Às vezes, quando você ficou sozinho, talvez para criar um filho, quando você ficou viúva, quando você perdeu emprego, quando você perdeu pai, quando você perdeu mãe, quando você perdeu marido. O fato é que algumas dessas experiências do deserto, elas não foram programadas. Não se programa deserto. E também não penso em deserto como ação punitiva de Deus.
Mas creio que quando passamos pela experiência do deserto, além de ser ensino didático, na realidade nós saímos fortalecidos dessa experiência. Mas às vezes nós não procuramos o deserto, entramos no deserto por causa dos outros. Quantas e quantas pessoas entraram no deserto por causa de decisões erradas da vida de outras pessoas? Aí eu volto àquela oração de Jabes, de 1 Crônica 4:10, que não seja eu a causa da minha aflição. Lembra quando eu falei sobre Jabes? Quer dizer, às vezes isso eu tomo atitudes erradas, estamos sujeitos, mas atitudes que afetam a família inteira. Alguns que passaram pela experiência do divórcio, ainda que em alguns casos sejam necessários, a gente compreende, mas reafirmo crer não ser propósito de Deus. De repente, eu costumo dizer, olha, você, ainda mais quando esse divórcio envolve a quebra do compromisso do casamento, de que você agora tem família para sepultamento, para formatura e casamento, porque é um cristal que quebra, nunca mais vai ser igual. Vem o deserto. Mas nós temos uma história com Deus, e eu quero que, na realidade, eu quero pensar nisso. Não é à toa que o Salmo 78 é um masquio, é um salmo didático. Já preguei várias vezes nesse salmo, especialmente às quartas-feiras. Você quem anota sermão, deve ter notado aí uma porção de dias aí que eu falei sobre isso. Porventura, poderá Deus porventura preparar uma mesa no deserto? Poderá Deus porventura reverter a situação que eu estou vivendo? Eu não aposto no caos. Eu sou um esperançoso. Ontem eu partilhei com o grupo da noite um pouco do trecho de um livro chamado Homo Deus, que trata da questão do futuro da humanidade. E na realidade nós saímos todos os dias de casa sem saber como vai ser. Mas eu não estou à deriva. Eu não estou à deriva. Isso não quer dizer que algum problema não possa acontecer comigo, mas eu não estou à deriva. Eu creio num Deus que olha para mim. Eu creio num Deus que sabe o meu nome. Que não me chama de irmão ou de filho porque não saiba meu nome. Ele sabe meu nome. Ele sabe minhas angústias, Ele sabe minhas alegrias, Ele sabe meus projetos de vida, Ele sabe minhas apreensões, Ele sabe muitas vezes as minhas lutas que eu tenho e que você tem. Por isso o Salmo 78 é chamado de um masquio. Masquio é um salmo didático. Masquio é um salmo que você pode tirar lições didáticas. Não que eu não possa tirar lições didáticas de outro. Mas ele é feito numa estrutura, de certa forma, que ele vai... Isso é aplicado de forma de ensino. E o ensino transforma. Ensino transforma. Vimos hoje aqui de manhã o exemplo dessa missionária, a irmã Adriana, lá de Guiné-Bissau. O ensino transforma. O ensino da palavra, o aprendizado da palavra transforma. O ensino da palavra, o aprendizado da palavra é libertador, porque ele muda a visão de alguma situação que eu estou vivendo.
Por isso o Salmo começa, e é escrito por um músico, por Asaf, a quem se atribui, ele era chefe dos cantores no tempo de Davi, a quem se atribui a composição de 12 salmos. E Asaf escreve esse salmo, que tem como base que a salvação que Deus concedeu a Israel, a salvação que Deus concedeu a Israel apesar da sua infidelidade. Deus não cuida de mim por causa da minha fidelidade. Deus cuida de mim por causa da fidelidade dele a Ele mesmo. Porque se Deus fosse cuidar da minha vida, da sua vida, por conta da nossa fidelidade, ora cuidava, ora não cuidava. Dia que amanhecemos, uma bênção. Dia que mandar o monte sair de lá, se erguer, é fichinha. Há dia que acordamos sem vontade de levantar. Há noites que não dormimos, alguns com medo de morrer durante a noite. Acontece. Talvez alguém já tenha passado por isso. Quem se hospeda sozinho, às vezes, está em viagem, viajando sozinho, Senhor, não me deixa partir aqui. Tem dia que você não está sentindo bem, você às vezes tem medo. O que eu falo? Deus cuida. É interessante que esse salmo é uma aula de história. Se você ler esse salmo, mas ele vai terminar dizendo que Deus, que no caso Davi, que deu Davi como pastor e que ele apacentou segundo a integridade do coração e os guiou com a perícia de suas mãos. Termina no auge. Diz assim o salmo no começo: escutai o meu ensino, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, coisas que temos ouvido e sabido, e que os nossos pais nos têm contado. Aí precisamos contar para os filhos. Isso eu não cesso de contar. Trabalhamos. Há muita gente que trabalha e trabalha muito. Mas o que nós temos foi a bênção de Deus. Olha, filho, você pode ter isso porque Deus abençoou para ter. Há uma geração aqui que foi criada com muito sacrifício pelos pais. Muito sacrifício. Eu acompanhei boa parte desse sacrifício, porque também vivi esse sacrifício. E eu olho para a história e vejo o que Deus fez. Ele começa dizendo: escutai. Significa ouvir, escutar, ser obediente naquilo que escuta, ser atento. Ser atento. Inclinai, estender, espalhar, virar, esticar, empurrar para o lado. No caso, os ouvidos para ouvir o que vai ser revelado, né? Conhece aquela pessoa que está no canto e parece que ele estica o ouvido para ouvir o que você está conversando, né? Acontece, já passaram por isso? É mais ou menos, essa é a função do verbo que Asaf está dizendo. Olha, espicha o ouvido para ouvir o que eu tenho a contar para vocês. E ele vai dar uma aula de história.
Incline o ouvido para isso. Porque eu vou contar para vocês parábolas, provérbios, sentenças de sabedoria ética. Eu vou contar para vocês enigma, que são questões difíceis, perplexas, que não se compreendem facilmente, não sei pela fé. Porque deserto não é lugar de banquete. Deserto não é lugar de comensalidade. Deserto é lugar de pão seco e olhe lá. Nós precisamos olhar para a história da nossa vida e responder essa pergunta diante, talvez, do deserto que você passe hoje, que eu passo hoje. Porventura, poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Qual foi a sua experiência, irmão? De 10 anos atrás, de 20 anos atrás? Hoje Carlos deu um testemunho aqui de manhã. Qual foi a experiência dele? Esse Deus morreu? O Deus que muitas vezes nos socorreu num período de janeiro, num período difícil de matrícula dos nossos filhos, esse Deus morreu? Quando boa parte dos nossos filhos nem sabem as crises que passávamos. Quando não tínhamos dinheiro nem centavos para pagar passagem de funcionário dessa obra. Quando ficamos nessa laje, sem poder fazer isso aqui, e chega alguém, quanto é a laje, pastor? Está aqui o cheque. Esse Deus morreu? O Deus que permitiu você ter filho quando não podia ter filho, morreu? O Deus que supriu sua casa quando você estava desempregado, morreu? O Deus que você conheceu na juventude, com ardor de juventude, porque hoje você talvez decepcionado pela vida, quando na realidade Deus te deu um livramento. Eu tenho ouvido muitas revoltas contra Deus, que na realidade deviam ser tributos de louvor, porque Deus não permitiu que você vivesse enganado ou enganada. Não sabemos de que Deus está nos livrando. Não sabemos, às vezes, não conseguimos medir a arapuca que Deus está nos tirando. E Asaf diz, versículo 4, não os encobriremos, daquilo que Deus fez, não os encobriremos aos nossos filhos, contaremos às gerações vindouras os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que tem feito. Versículo 6, para que soubesse a geração vindoura, os filhos que houvesse de nascer, os quais se levantassem e as contassem aos seus filhos, a fim de que pusessem em Deus a sua esperança e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. O problema que eu tenho visto, que eu tenho lutado comigo muitas vezes, é que nós temos a tendência de esquecermos as obras de Deus. Conheço boa parte dos irmãos que estão aqui. E não sei de ouvir dizer, sei porque convivi com os irmãos. E tenho convivido. Vi dor, vi escassez, vi injustiça, vi problemas de habitação, problemas de escola, perdas, tristezas, e vi o que Deus fez. Aqui oramos por cura, Deus curou.
Oramos para Deus dar descanso. Deus deu descanso. Quando não havia saída, Deus deu saída. E tudo isso Asaf estava contando e falando aos pais, para que pusessem em Deus a nossa esperança. Em quem está a nossa esperança, irmãos? Eu não estou dizendo com isso que devamos ser alienados. Eu não estou dizendo com isso que devamos tomar a posição de jardineiras de floresta diante dos problemas que aparecem. O que Asaf chama a atenção é que os filhos, aí ele fala de uma geração que esqueceu disso, que os filhos não poderiam esquecer as obras e das maravilhas que eles fizeram ver, maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito. Sabe, irmãos, muitos de nós somos o que somos porque nossos pais tiveram fé. Quando ficou viúva, certamente o que vai ser, né, irmã? 2 anjinhos. Eram anjinhos. Pequenininhas. E são, né, irmã? São, graças a Deus. Mas não foi difícil, irmã? Uma semana passada, passou-se uma semana, ninguém mais lembra da viúva. É assim mesmo, né? E quem mora sozinho? A única forma de quem mora sozinho receber telefonema é se tiver dívida. O call center começa a ligar às 8 da manhã em ponto. Você não pode reclamar de solidão. Ninguém liga para mim porque liga. Mas se não for call center, quem liga? Tem que estar assim de gente, ó. Por isso que Kierkegaard diz que suicídio também é uma responsabilidade coletiva. É uma responsabilidade social. Porque nós empurramos às vezes as pessoas ao suicídio pela solidão que determinamos também para aquelas pessoas. Porque não sabemos lidar com a doença humana. Olhe para a sua história, irmã. A senhora passou por isso, né, irmã? Quando ficou viúva, nova. 2 filhos. Deus cuidou. Deus cuidou. E a gente brinca com ela que ela é conservada aos 94 anos, Deus, a senhora. Eu digo, sabe o que foi, mas só ficou viúva cedo, não teve marido para lhe encher a paciência, não foi? Mas não foi fácil criar. Se Deus não estivesse com a senhora, não podemos esquecer as obras de Deus. Não podemos esquecer as obras de Deus. Temos que olhar para a história. O povo de Deus, até hoje, é um povo que murmura muito.
E quando no verso 18 fala da tentação do povo com Deus, conforme o apetite, e também falaram contra Deus, dizendo: porventura, poderá Deus porventura preparar uma mesa no deserto? Na realidade, dois verbos aqui muito interessantes. A pergunta é: será que Deus é capaz de realizar, de vencer, de ter habilidade, de ter força para pôr ou colocar em ordem? A ideia de preparar a mesa é colocar em ordem. Porque às vezes nossa vida está parecida com casa dia de segunda-feira. Casa de crente esse dia de segunda-feira, geralmente é assim, né? Porque o crente não tem tempo de estar arrumando casa no domingo, né? Alguns conservam isso de segunda a domingo, mas a pergunta que Asaf está fazendo aqui exatamente é essa: olha, será que Deus tem poder para colocar em ordem essa bagunça que está a nossa vida às vezes? E essa pergunta Asaf responde pela história. Não é, menino? Você olha para a sua vida e vê quanto Deus fez. E imagino que há situações na sua vida de dificuldade que você olha porque Deus fez. Como era e o que Deus fez. Porque Deus é a fonte da nossa esperança. Sabe? Aqui eu não estou falando das convicções políticas, não estou defendendo a alienação política, pelo contrário, você precisa estar entendendo essas coisas, mas o que eu quero dizer para você, o que eu quero dizer para mim mesmo, é que Deus é a razão e a fonte da minha esperança. Entende isso? E como é que eu sei? Olhando o que Deus já fez. Às vezes quando eu estou muito... Até na escola, sabe? Eu costumo orar muito para fazer os meus trabalhos. Eu busco a direção de Deus. E tem hora que eu estou muito aflito. Por conta do tempo, o respeito que eu tenho para com os professores, responsabilidade com o que eu escrevo, aquilo que eu vou escrever, eu oro. E Deus tem sido muito bom comigo. Mas às vezes eu digo: eu já passei por isso. Eu já passei por esses apertos. E Deus me livrou. Ele vai me livrar de novo. Porque eu estou buscando. Não é porque eu tenho caminhada X que eu dispense a ajuda de Deus. Eu preciso dele. Precisei dele para começar e vou precisar dele para terminar. Eu gostaria que você pensasse nisso nesta noite. Diante de tudo que vemos, vocês viram hoje o testemunho da irmã Adriana do que acontece lá em Bissau. O mundo ainda é muito distante de Deus. A luta das mulheres é muito grande, a luta pelas crianças é muito grande, a luta pelos idosos, a luta pela vida humana. E eu creio que Deus tem poder, sim, para nos preparar uma mesa no deserto. Como? Não sei. Ele disse: eis que feriu a rocha, versículo 20. Eis que feriu a rocha, de modo que brotaram águas e rebentaram ribeiros em abundância. Poderá ele também dar pão? Acaso fornecerá carne para o seu povo? Naquele tempo não tinha lava-jato da carne.
Comer carne é bíblico, viu, gente? Contudo, Deus se indignou, mas mesmo assim Deus fez chover sobre ele maná para comerem, e deu-lhe trigo dos céus. Cada um comeu o pão dos poderosos, e lhes mandou comida em abundância. Pão que não poderíamos ter se não fosse a experiência do deserto. Pão que o nosso dinheiro não compra. Pão que o nosso trabalho não fornece, não nos dá. É pão que vem do alto. Porque Ele é a minha esperança. Ele é a sua esperança. Sua vida não está destruída por causa da semana passada, meu irmão. Por causa dessa semana, por causa de... Não. Que Asaf quer trazer à mente desse salmo didático é pegarmos as lentes da história da minha vida. Hoje está difícil, mas teve um dia que eu só tive pastel, né? Mas Deus é o Deus da minha esperança. Não é um Deus estranho para mim. É o Deus que cuidou dos meus pais. É o Deus que cuidou dos meus avós, dos meus bisavós. É o Deus que vai cuidar dos meus filhos, tem cuidado dos meus filhos, cuidará dos meus netos, cuidará da descendência. Porque Deus é Deus, e ainda que se desviem, um dia se reencontrarão com Deus. Eu posso não ver, mas a minha fé permite ver. Porventura poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Pode. E que mesa? E que mesa? E que intervenção divina na história da nossa vida. Além do que esperávamos. Eu sempre dizia a Deus: Senhor, me dá um cantinho para a minha velhice. Acho que muitos pedem. Senhor, cuida. Como bom nordestino, eu tenho uma preocupação em formar os filhos. É Deus. Porque a nossa vida não é marcada e não termina com o dia em que estamos nos sentindo abatidos ou destruídos. Mas o chão não é o nosso lugar, porque Deus é Deus de esperança. Está aqui, ó. Não podemos esquecer das obras do Senhor. Porque Deus, eu preciso pôr em Deus a minha esperança. Por isso eu não posso esquecer das obras dele. E por isso eu preciso guardar também os seus ensinos. Quando eu falo guardar, não é pôr a Bíblia na estante, não. Você tem a vez de passar o pano úmido, porque está tão cheio de... A Bíblia tem que ser gasta. As páginas têm que ser surradas. E quem tem... Às vezes tem que ter meio que a sujeira das mãos, que às vezes o pó do dia a dia que junta, porque ela é marcada, porque você tem acesso, você vai se deixando impregnar disso. Guardar os mandamentos é se deixar impregnar por isso. Porque Deus é a minha esperança. Não esqueça disso, gente. Olhe no retrovisor da história da vida. Já foi pior. Já passamos dias mais difíceis na vida.
que Deus estava lá e chegamos até aqui. E vamos continuar a nossa jornada, porque Ele é o Deus também que vai estar conosco quando tivermos que terminar essa jornada. Porventura poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Pode. O cardápio é com Ele. Você só vai saber na hora de comer. Ele é Deus. Um dia você vai entender a sua história. Um dia você compreende o paraquê das coisas. Quem fica perguntando por quê? Aí um dia Deus disse: olha, filho, foi para isso. Aí a gente entende. Que Deus nos ajude a olharmos para a história, olharmos para o passado como uma referência. É importante isso. É importante ter passado. É importante ter passado. Não renegue o passado, por mais difícil que tenha sido. Vamos trabalhar isso em memórias a partir de maio. Não renegue. Ah, por que Deus permitiu isso? Ele preservou a sua vida em meio a tudo isso. Passado é o reflexo daquilo que Deus fez. Presente é o espelho daquilo que Deus está fazendo. E é o guia do futuro. Eu sei em quem tenho crido. Você sabe também, não sabe? Sabe. Ele é a minha esperança, Ele é a sua esperança. Quando tudo indica para não termos esperança, porque se há uma maneira de destruir alguém, é roubar-lhe a esperança. Se há uma maneira de escravizar alguém, é roubar-lhe a esperança. Se há uma maneira de destruir um povo, o potencial de um povo é roubar a esperança. Esperança é uma palavra cristã. Não temos karma. Temos esperança. Ah, eu vim ao mundo para passar por isso. Aonde está escrito? Eu sei que tem crente que posta Chico Xavier aí à vontade. Onde está escrito? Com todo respeito. Mas a fé não bate. Estou discutindo fé. Estou discutindo pessoa. Vitória. Nós temos como promessa. Como eu disse, conheço muitos aqui. Se fôssemos olhar para 10, 15 anos atrás, se tivéssemos que morrer por causa dos problemas que tivemos há 10, 15 anos atrás, não sei quantos estariam aqui. Ele é a nossa esperança. Cria nisso, irmão. Olhe para o passado, veja o que Deus fez e tenha esperança para o futuro. Não negue o presente. Não deixe de olhar o presente. Não renegue nem o passado, nem o presente. Deixe Deus agir. Amém? Amém. Vamos cantar Vitória. Ficar em pé. Vamos cantar isso como um brado de
de quem tem esperança no Senhor. Ouvi contar a história de Jesus, o Rei da Glória, que do céu desceu e aqui viveu porque me quis salvar. Salvação é um ato contínuo da parte de Deus. Sou salvo todos os dias. Amém. E Jesus me traz nova vida. Não apenas a vida na eternidade, que já é uma bênção, mas Ele é conosco. Salvação envolve cura também, sabe? Cura daquilo que às vezes nós somos, daquilo para o qual fomos criados. Como diz aquela irmãzinha de manhã, para ser nada. Não, Deus muda essa história. Amém. Da sua memória e veja o que Deus já fez. Pai, nossa gratidão, porque Tu és o Deus da nossa esperança, da minha esperança.
Ajudai, Senhor, aqueles que não têm esperança. Restaurai a vida daqueles que não conhecem Jesus. Aqueles que historicamente e socialmente sabemos que não têm esperança, Senhor. Para que encontrem Jesus, autor e consumador da fé. E que a Tua palavra possa gerar esperança e transformação naqueles corações. Ajuda-nos, Pai, na luta do dia a dia. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Deus nos abençoe, meus irmãos.